Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Você já se perguntou como vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Como você quer estar? E se você olhar para trás, como acha que foi a sua última década? O que você acertou, errou, pode fazer melhor daqui para frente? Bom, essas são perguntas que nós, cidadãos, eleitores, fomos convidados pela Assembleia Legislativa de Minas a responder em 2021, só que sobre a instituição. Quando eu digo nós, é você, por exemplo, que é mineiro e deve estar ouvindo esse Politiza de qualquer lugar de Minas, do Brasil ou do mundo. Quem é servidor, deputado, gestor na LMG e qualquer pessoa interessada no futuro do Poder Legislativo Estadual. Esse momento de reflexão tem a ver com o fim da primeira etapa do chamado direcionamento estratégico. Direcionamento é isso, é o que dá o norte, determina onde nós estamos e onde queremos chegar. É um conjunto de metas e projetos que a Assembleia elaborou e se propôs o desafio de cumprir em 10 anos, desde 2010. Ou seja, 2021 é o ano do balanço. Tempo de avaliar o que foi possível realizar e de pensar no poder legislativo que os mineiros imaginam para 2030. E por que você deveria se interessar por isso? O que isso tem a ver com você? Eu sou Graziele Mendes e vou te apresentar vários argumentos que podem te ajudar a responder essas perguntas. São 3 episódios especiais do Politiza, começando por esse aqui, o 29. Esse plano para o futuro que a Assembleia de Minas começou a cumprir em 2010 é organizado em projetos que impactam 3 áreas fundamentais para a vida do Legislativo: a atuação parlamentar, o relacionamento com a sociedade e a gestão propriamente dita da instituição. Em 10 anos foram executados 73 projetos. Será que isso é muita coisa diante dos desafios e problemas que a sociedade enfrenta? Neste episódio, nós vamos falar especificamente dos desafios da última década envolvidos na atuação dos deputados, os protagonistas do Poder Legislativo. Os 77 parlamentares que representam 21 milhões de mineiros espalhados por 853 municípios. Aliás, sabia que o nosso estado é o que tem o maior número de cidades do país? Bom, são os deputados estaduais que elaboram e votam as leis que vão impactar a nossa vida, que fiscalizam o governo de Minas e acompanham as políticas em andamento em todas as áreas, como saúde, educação e segurança pública. Para você entender melhor como esse trabalho afeta a nossa vida e por quais mudanças ele passou em 10 anos, eu conversei com 2 pessoas que entendem muito desse assunto. Eu sou um cirurgião que vivia dentro da sala e dentro do consultório, nos hospitais, operando, e por circunstâncias, da vida, a gente candidatou e foi eleito pelo PRN. A seguir, eu passei para o PSDB e depois, quando voltei, já voltei pelo PV. Eu sou médico e sou parlamentar. Esse é o deputado estadual Eli Tarquínio, que tem uma longa experiência como parlamentar. Ele foi eleito para a Assembleia de Minas pela primeira vez em 1991, foi reeleito até 2003 e depois voltou em 2007. De 91 a 2021, foram 7 mandatos. Doutor Eli, como também é chamado, foi ouvidor da LMG, segundo vice-presidente, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de uma CPI da Saúde. Particularmente, como muitos estudiosos do parlamento, eu sou uma apaixonada por essa instituição, que é uma das instituições mais E
E essa é a Fabiana de Menezes, doutora em Direito, professora da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do Observatório para a Qualidade da Lei da Universidade e também coordenadora do Legislab, que é o Laboratório de Legislação e Políticas Públicas da UFMG, o primeiro do Brasil, aliás. Bom, primeiro eu quis saber da Fabiana por que ela defende tanto que o legislativo se faça compreender e seja melhor compreendido. Se nós formos contar a história, né, da própria formação do direito, da própria padronização das normas, a gente vai ver lá nos primórdios um conjunto de pessoas reunidas de forma colegiada, discutindo sobre os sentidos das normas que iam valer para todo mundo. Então, ou seja, há um sentido de proximidade. Só que o nosso Estado ele tem a dimensão da França e ele é extremamente plural. Então, essa linguagem precisa de ser adaptada. Ou seja, eu preciso fazer com que os cidadãos compreendam por que é que eu preciso prestar atenção nas casas legislativas. Para eu chegar no judiciário, eu preciso de advogado. Para que eu consiga chegar até o executivo, eu preciso de enfrentar uma grande burocracia. Como é que eu chego no legislativo? Eu vou até a Assembleia. Aqui eu vou interromper a Fabiana só para te avisar o seguinte, tem um Politiza sobre a história do Poder Legislativo no Brasil e em Minas, que é muito legal, cheio de curiosidades. Se você ainda não ouviu, eu recomendo, é o episódio 27. Mas vamos voltar para a nossa conversa com a Fabiana. Entre as 3 funções constitucionais do Poder Legislativo, representar o povo, fiscalizar o Executivo e legislar, as pesquisas da Fabiana são dedicadas a essa última, a tarefa de legislar. E a produção de leis com maior qualidade, capazes de atender às expectativas da sociedade, foi um dos principais objetivos dos projetos desenvolvidos na última década pela Assembleia. A Casa investiu em ações para melhorar a compreensão dos cidadãos sobre as normas produzidas no Estado. Entre os resultados desse esforço estão projetos como, por exemplo, o Por Dentro da Lei e o Baralho Legal, que são análises bem criteriosas sobre as normas produzidas na Assembleia para decidir quais devem ser priorizadas em campanhas publicitárias, por exemplo, que são muito importantes para esclarecer os cidadãos sobre as leis estaduais. E por que mesmo a lei é tão importante? Todos nós, nas nossas condutas, nós somos somente obrigados a fazermos alguma coisa se isso for decorrente de lei. Eu só tenho direito porque o direito vem da lei. Um Estado tem um dever porque isso está prescrito na lei. Então a lei vai traçar os limites do poder e vai traçar também os limites da nossa liberdade. Todos os direitos que nós temos, eles têm uma barreira, que é a ideia de que eles não podem ser absolutos. Então, os direitos, quando eles tocam a vida das pessoas, isso acontece de um modo que é mediado por uma série de exceções. Vou dar um exemplo concreto. Eu posso expressar a minha opinião, mas a minha opinião, ela não pode discriminar uma pessoa. Portanto, a vida do legislativo, ela tem a ver com a efetividade de uma série de valores que são caros para nós. A Constituição Federal demarcou bem os limites dos estados para legislar. Eles podem elaborar leis sobre tudo que não é atribuição exclusiva da União e dos municípios. Entre esses assuntos estão impostos estaduais, normas para o funcionamento de instituições do Estado, como as polícias, por exemplo. Diante desse espaço para legislar, a Assembleia de Minas, que foi a primeira do país a aprovar uma Constituição estadual, ampliou seu papel. O estado de Minas Gerais foi um dos estados que capitaneou o primeiro movimento constitucional estadual. E ele fez isso de um modo muito sintonizado com o seu contexto, com a sua história, com a sua economia e com o seu povo. Diante disso, e considerando toda essa dificuldade que os estados têm de se colocarem como entes de produção normativa entre a União e o município, o grande salto da Assembleia de Minas é a grande produção de insumo informacional para a efetividade dos seus ditames constitucionais
de um lado, e de outro lado, uma grande efetividade no que diz respeito ao monitoramento de políticas públicas. Quando eu falo dessa grande efetividade, eu quero chamar a atenção para esse aparato que a Assembleia disponibiliza e que ela fomenta para que essas necessidades elas se transformem em ações governamentais e, com isso, as leis possam funcionar com mais eficiência. Sobre o monitoramento de políticas públicas, que a Fabiana citou, uma das principais iniciativas da Assembleia nessa área é a discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, que é um conjunto de metas a longo prazo do Estado. Mas nós vamos falar muito sobre esse processo no segundo episódio dessa temporada, que vai tratar justamente da relação do legislativo com o cidadão. Já te adianto que a sociedade é chamada a debater com a Assembleia os programas do governo previstos em lei. Muita gente nem sabe disso e acontece, sim, em Minas Gerais. Mas há outros resultados concretos dos esforços da Assembleia nessa área. Um deles é o site Políticas Públicas ao seu alcance, que reúne e atualiza informações muito completas para quem quiser acompanhar os programas, ações e execução orçamentária do Estado. Para quem não sabe, política pública é toda a ação do governo para garantir que o cidadão tenha acesso aos seus direitos já previstos na Constituição Federal. Ou seja, para ter acesso à saúde e educação, por exemplo, o governo deve ter projetos e ações que tenham efeito na vida de todo mundo. Voltando aos projetos da LMG, para melhorar a qualidade da legislação produzida no Estado, foi criada também uma ferramenta de interação chamada Dê Sua Opinião sobre Projetos em Tramitação. Você entra no portal da Assembleia, confere as propostas que estão em análise no Legislativo de Minas, pode opinar, comentar sobre elas, e essa sua opinião dá uma referência importante para os parlamentares sobre o que as pessoas pensam em relação aos projetos que eles vão votar. Também foi iniciado pela Casa, na década de 2010, um esforço de avaliar o impacto da lei. Esse é um grande desafio que começou com a criação de um método de monitoramento dos impactos da norma, algo que se revelou bastante complexo. A Assembleia, ela protagonizou um estudo em conjunto com a Fundação João Pinheiro, que resolveu analisar os efeitos, por exemplo, do ICMS solidário, que é uma grande ferramenta para que esses objetivos, prioritários do Estado, eles deixem de ser alguma coisa abstrata e cheguem no cotidiano das pessoas. Então, isso me parece uma construção importante e que teve repercussão prática. O ICMS solidário trouxe o aumento de receita financeira para 709 dos 853 municípios mineiros. Esta é uma das conclusões de um estudo feito pela Assembleia de Minas, que avaliou as mudanças nas regras de distribuição do imposto implementado em 2010. O texto modificou os critérios de distribuição do ICMS entre os municípios, beneficiando as cidades que recebiam repasses abaixo da média per capita do Estado. O projeto acrescentou 6 nomes. Essa construção, obviamente, ela está sujeita a disputas. Disputas por pautas, disputas por projetos, disputas por questões. Essas disputas, elas também são sujeitas a contingências de toda a ordem. Então, essa preocupação em conseguir construir instrumentos, processos que tenham a capacidade de propiciar várias visões de mundo e várias peças no mosaico da realidade, é que são a grande força da legislação estadual. Os fóruns técnicos, toda essa expertise no que diz respeito a audiências públicas, toda essa abertura que a Assembleia de Minas propicia, é que faz essa diferença. Toda essa abertura para a construção conjunta das leis fica clara na elaboração e aperfeiçoamento de políticas públicas discutidas com a sociedade em eventos como os fóruns técnicos que a Fabiana citou. Eles chegam a durar meses e precisam levar em conta as grandes diferenças regionais entre as demandas relacionadas ao tema em discussão. Nós estamos numa dimensão que implica num conjunto de municípios, os problemas da nossa unidade da federação, eles passam longe, muitas vezes, de serem locais, mesmo porque existe todo um conjunto de circunstâncias e de fatores que vão desde fatores geográficos, geológicos, ambientais, da agropecuária,
de urbanização ou não, que fazem com que a percepção das questões e das demandas, das necessidades sociais precise ser lida de um modo regional. E esse é o grande papel que o parlamento estadual tem, porque ele vai conseguir coordenar esses esforços para que haja uma unidade entre aquilo que abstratamente a lei fala e aquilo que efetivamente acontece na vida das pessoas. Os encontros regionais estão levando ao interior do estado as reflexões sobre o que deve contemplar a lei que prevê o Plano Estadual de Cultura. O Plano Estadual de Educação, que atualiza as metas e estratégias para a gestão do ensino no estado, está na lei aprovada pela Assembleia de Minas. A legislação que torna mais rígidos os critérios de licenciamento e fiscalização de barragens está em vigor em Minas Gerais. As regras em vigor são fruto de articulação do Legislativo com órgãos federais e estaduais e a sociedade civil organizada. Nós tivemos legislações que exigiram um posicionamento do próprio Estado na política, por exemplo, uma política de segurança de barragens, que é algo que nos afetou, nos trouxe um triste legado, que foi o legado de destruição, de cicatrizes, que eu diria transgeracionais. O espaço da Assembleia é um espaço que é capaz de trazer uma maior igualdade nessas discussões, ainda que haja um jogo jogado que não apareça, vamos dizer assim. Então, essa possibilidade daqueles que, por N circunstâncias, não tenham como se fazer proativos, eles encontram nesse espaço a possibilidade de estarem falando dessas necessidades sob o ponto de vista deles. Essa reconstrução de cenário, ela é essencial. Ela está na base da maioria das metodologias internacionais para uma legislação do futuro. Porque nós precisamos compreender o problema, saber onde esse problema está, saber como esse problema é intensificado, o que poderia diminuir e, sobretudo, entender quem são os afetados por esse problema. Essa é a racionalidade do processo. É claro que todas essas escolhas, elas têm uma dimensão política, mas mesmo o político precisa de ser justificado. Eu não posso simplesmente fazer escolhas que não tenham um fundamento e sejam completamente contraditórias com os dados e com as evidências. E quem, no final das contas, faz essas escolhas e precisa lidar com todas essas tensões durante todo o processo legislativo são os deputados. E como é tomar uma decisão política entre tantas visões de mundo e necessidades tão diferentes? O que mudou na década de 2010? É hora de ouvir o deputado Eli Tarquínio, do PV, um dos 77 parlamentares da Assembleia. Você vai fazer uma álgebra que decide pelo voto, eu digo lá no parlamento. É um voto representativo de quantas pessoas de 853 municípios, cada um com as suas necessidades, né? Que a lei nasce da necessidade de algum problema. Então nós temos que pensar qual que é a necessidade que fez com que esse projeto de lei chegasse aqui. Nós temos que ter na cabeça que nós temos que estar povoados de todos os territórios de Minas Gerais, aí sim fazer umas leis mais justas. Porque o plenário da Assembleia é ali que traduz a vida do cidadão que mora lá depois do rio, atrás do morro. Nós temos que pensar nisso. Aquele cara que ganha um salário e não tem uma casa e tem 2 filhos, e tem 20 anos. Veja bem, e eu que não podia vender meu queijo artesanal aqui e nem fora de Minas? E agora? Agora eu posso. A Assembleia mobilizou lideranças em Minas e em outros estados para normatizar e regularizar os queijos produzidos com leite cru e fez lei específica para o setor. Bom para quem produz. Bom para quem consome. Você pode nem saber. Para chegar a esse ponto é preciso negociar muito. E uma mudança substancial nos últimos anos foi na configuração político-partidária na Assembleia. Na eleição de 2018, dos 77 deputados escolhidos pela população, 31 eram novatos. O número de mulheres deputadas cresceu de 6 para 10. A diversidade de partidos representados na casa também aumentou, de 19 para 28. Mesmo para um deputado apontado pelos colegas como ponderado e hábil em promover a conciliação, a tarefa ficou mais complexa. Quando você discute o contraditório no parlamento, que já passou, por exemplo, por várias comissões, depois vai para o plenário, essas discussões
elas têm que ser compreendidas na decisão final. E a decisão final não pode prejudicar o todo e só premiar as partes. Mas como nós estamos numa Torre de Babel, onde são muitos partidos, a confusão é maior, nós demoramos muito para concluir. Mas como a democracia ainda é a melhor forma de governo, no aspecto representativo, que não tem jeito de ter uma democracia direta, mas através dos seus representantes, e aí você sabe, tem os tradicionais, tem aqueles que são um pouco independentes, e tem aqueles que são mais radicais, baseados em outras doutrinas e filosofias políticas. Então a gente tem que conviver com toda essa, vamos dizer assim, essa gama de pensamentos, de posições diferentes. Então a gente tem que entender que cada um tem seu mundo, tem sua posição, tem seu voto. E eu acho que evoluímos muito no regimento interno, onde impera uma liberdade do deputado transitar de tal que ele possa expressar a sua verdade, o seu conceito, na sua posição, no seu voto. Nós estamos trabalhando para isso. Acho que precisa de enxugar um pouco os partidos. Aí estão se falando em muitas mudanças, sempre é assim, de 4 em 4 anos. Vamos aguardar, né? E torcer para que a resultante seja a justiça social, oportunidades para existir de modo mais pacífico, com menos demandas, com mais soluções para o bem do ser humano. Podemos transformar todas as escolas em cívico-militares? É claro que não. Mas algumas sim podem, com muita qualidade. Está muito claro, a gestão educacional, administrativa e pedagógica passa a ser, então, responsabilidade de pessoas que não são profissionais da educação como tem que ser. É muito triste você ver o trabalhador, o comerciante, aquele que depende de levar o pão para a mesa, ser proibido de exercer a sua profissão. Mas enquanto a vacina não está disponível para todo mundo, eu lamento que o governo já poderia ter sido mais célere, a exemplo de outros países no mundo, é aqueles que puderem ficar em casa. Mas o deputado Eli Tarquínio acredita que, apesar das divergências, a crise econômica atravessada pelo Estado, agravada pela pandemia de Covid-19, aumentou a disposição dos parlamentares para a busca de um consenso nos últimos anos. Mesmo aqueles de contraditório mais forte, tem às vezes alguma manifestação verbal, porque nós somos seres emocionais também, né? E quando a gente defende uma causa, às vezes a gente exacerba naquelas convicções que a gente tem. Mas na hora de votar, todos estão compreendendo, com um pouco de paciência, um pouco de tolerância. Mas o que acontece conosco? Os orçamentos são sempre deficitários. A estimativa de que vai arrecadar, pode arrecadar. Mas agora nós estamos atravessando um período difícil, a arrecadação vai ser menor, etc. E aí nós temos que enfrentar isso com muito denoto, com muita consciência. Mas quando a gente chega para o povo e vai levar as dificuldades, por exemplo, de uma reforma da Previdência, não foi a contento, mas foi o que foi possível. Como é que um indivíduo que ganha um salário mínimo, de cara desconta dele 14%. Eu estava na comissão, eu atuei para manter as 11% e acabou, não agrada todo mundo, mas ficou um percentual que desagrada menor. Vamos tentar avançar dentro do prazo mais curto possível, mas respeitando o pluralismo da casa. Uma reforma é necessária para que a gente possa dar justiça na aplicação dos impostos dos 21 milhões de mineiros. O déficit previdenciário pode acarretar na ausência de segurança de pagamento dos servidores inativos aposentados. Para esse momento importante, o necessário, o decisivo para que o Estado continue recebendo os recursos é a discussão da alíquota? Nós não podemos fazer reforma da Previdência como mecanismo de ajuste e equacionamento fiscal. Nós estamos aqui para tentar atender os servidores em tudo que for possível. Esse aí foi só o início de uma negociação histórica na Assembleia, viu? Se você quiser saber tudo sobre isso, como foi a tramitação da reforma da Previdência Estadual, os principais debates travados pelos deputados e tudo que eles conseguiram mudar nas propostas originais do governo, nós fizemos 3 episódios especiais do Politiza sobre isso, do 23 ao 25. Se você ainda não ouviu, confere lá. Mas vamos voltar à conversa com o deputado Eli para saber por que ele acredita que as condições de trabalho melhoraram para os deputados na década de 2010. A nossa missão de fiscalização melhorou muito
e é tudo conforme o regimento interno, numa representação múltipla que compõe a mesa, geralmente com o presidente bem assessorado, e todos eles, né, nós temos boas condições de trabalho na Assembleia, não podemos negar. Nós tivemos mais liberdade para legislar, para atuar, né, para trazer o debate para dentro da Assembleia, que nem sempre era possível. Trazia, mas você sabe, quem está apoiando o governo tem mais facilidade. Agora não tem isso, todos têm facilidade. A nossa consultoria, né, enriquece muito e dá condições do deputado trabalhar o que é técnico e o que é político. É juntar essas duas coisas mutuamente benéficas para o poder legislativo. Isso é que é importante. Você vê a nossa atuação no sentido de resgatar o que Minas foi subtraída com a Lei Candir. Os governadores, o presidente da Assembleia, acompanhado de deputados, defenderam em Brasília a Carta de Minas, iniciativa do Legislativo Mineiro apoiada pelos poderes estaduais. Ela prevê principalmente que o valor devido pela União aos estados em consequência de perdas causadas pela Lei Candir seja pago em 60 anos. Na década de 2010, o desafio de criar instrumentos que auxiliem os deputados a aprimorar esse papel de fiscalizar o Poder Executivo mobilizou muito as atenções dos técnicos da Assembleia de Minas, debruçados sobre os projetos do direcionamento estratégico. Os mais recentes foram para dar todo o suporte de informação e tecnologia para o parlamentar atuar a partir de duas grandes mudanças no seu trabalho. A primeira foi a aprovação do orçamento impositivo. A inclusão obrigatória no orçamento do governo de Minas de um percentual da receita para atender a emendas de deputados pode fazer a diferença em obras urgentes de menor porte. De acordo com parlamentares ouvidos por nossa equipe, essas demandas nem sempre são contempladas, o que fica ainda mais difícil no cenário de aperto fiscal. Uma realidade que tende a mudar com o orçamento impositivo. A outra mudança importante na atuação parlamentar, que levou os técnicos da Casa a buscar novas formas de contribuir com esse trabalho, foi a criação do Assembleia Fiscaliza. Mais de 300 pedidos de providências e informações ao governo são apresentados pelos deputados de Minas depois de 2 edições do Assembleia Fiscaliza. O objetivo da iniciativa, criada pelo Legislativo Estadual, é intensificar o acompanhamento de programas governamentais para que as políticas públicas sejam efetivadas e beneficiem o cidadão. Os deputados passaram a fazer sabatinas com secretários de Estado de todas as áreas sobre as ações em andamento pelo governo, em reuniões que podem ser acompanhadas pela população presencialmente ou pelos canais de comunicação da casa e também pela internet em tempo real. Era para ter, em vez de investimentos de 3 bilhões, podia ser de 10 bilhões. Como garantir, primeiro, acesso à água, né, às comunidades mais distantes em tempos de Covid? Então, eu queria lhe perguntar, quanto até agora foi pago? Sabe, secretário, respeito muito a senhora, respeito o nosso governador, mas a nossa política em relação ao café, ela está frágil. Eu não consegui observar nenhuma política pública realmente voltada para geração de emprego em Minas Gerais. O dinheiro tem que chegar, secretário. O senhor tem que descentralizar esse fundo, porque se esse dinheiro for para o Caixa Único do Estado, tchau e benção. Para o deputado Dr. Eli, a principal consequência de todo esse movimento é mais independência do Poder Legislativo. O Poder Legislativo evoluiu muito em termos de independência. Por exemplo, orçamento. Anteriormente, se você fosse oposição, se você votava contra um projeto do governo, você não ia receber emenda. Ou recebia tudo pela metade, ou 1/3. A oposição não recebia. Depois veio o Congresso Nacional, colocou a lei impositiva, nós também colocamos, e as câmaras agora dos municípios estão sendo esclarecidas nisso. E a Assembleia promoveu muito, melhorou muito. Não quer dizer que você tem que viver em conflito com o Executivo, mas tem que viver em diálogo. Diálogo construtivo para a vida das pessoas, para ver se divide o pão. Nosso negócio já está na base de dividir o pão para a sobrevivência dos mais humildes.
Bom, como eu falei no início desse episódio, nesse balanço, o Legislativo olha não só para o que conseguiu fazer em 10 anos, mas também para o que pretende realizar nos próximos 10. Foi aberta, inclusive, uma consulta pública para você também dar sua opinião no portal, almg.gov.br. O deputado Eli Tarquini acredita que todas as ações pensadas vão precisar levar em conta os impactos da pandemia de Covid-19 e o ambiente conflituoso que se instalou no país. O principal desafio pós-pandemia vai ser acertar a economia. A gente sabe disso. E isso vai trazer muita discussão, muito debate, de ajudar aqueles que têm menos. A socialização da própria democracia, que tem muitos desvios, embora seja o melhor sistema ainda, porque permite pelo menos o diálogo, a fala, o grito, a voz dos menores, dos que têm menos. Mas é muito difícil fazer essa síntese da existência humana, uma paz duradoura. Porque hoje as pessoas estão se agredindo aí, você está vendo, está muito conflito. Nós temos muito desafio da própria condição de existir. E eu acho que é para isso que existe o parlamento, o cuidado do próximo. Quem estuda o poder legislativo no Brasil há muitos anos garante que a Assembleia de Minas já está bem à frente de outras casas legislativas nesse caminho para o futuro. A estrutura da Assembleia Legislativa, ela é uma estrutura bastante consolidada no que diz respeito à estruturação das suas carreiras, à sua organização. Tanto é que nós já participamos de um estudo bem substancial, produzido em 2016, sobre a política e o desenvolvimento institucional no Legislativo de Minas Gerais. Uma série de pesquisadores aqui e fora de Minas Gerais se debruçou exatamente sobre a história da Assembleia e tudo o que aconteceu. Ou seja, uma Assembleia que tem um corpo técnico de carreira protegido, com funções relevantes que permitem um aporte informacional de altíssima qualidade. Isso é reforçado com a existência de um núcleo de ensino e também de pesquisa exclusivo para o Legislativo, que é objeto de observação por parte de vários atores, sejam eles acadêmicos, políticos, públicos e privados dentro e fora do Brasil. E, por exemplo, o Portal de Políticas Públicas é uma boa prática que tinha que ser celebrada. Isso aí é um ganho global. Um modo como foi estruturado que permite essa racionalização do processo. Só que essa não é a realidade, Graziele, dos parlamentos estaduais. Nós temos parlamentos com uma falta de organização, com a total inexistência de um planejamento estratégico, com instrumentos ainda bastante precários de participação popular, com uma falta de instrumental tecnológico, com uma ausência de uma devida divulgação dos trabalhos parlamentares. Então, eu acredito que as experiências que são realizadas na Assembleia inspiram outros parlamentos. Mas isso não significa que ela não tenha que avançar nas suas pautas, que ela não tenha que avançar na sua comunicação. Muita gente fala, mas esse negócio de remoto, prefiro a vida presencial, pode preferir, mas o remoto veio para ficar. E o remoto tem vantagens. Uma delas é suplantar assimetrias geográficas, que muitas vezes são impeditivas da participação. Então, portanto, quando a gente fala de parlamento do futuro, é um parlamento que seja capaz de dialogar nas diversas plataformas que nós temos hoje. E isso é um fato. E para quem preside a Assembleia de Minas no momento em que a casa reavalia as suas ações e projeta o futuro, ou seja, o deputado Agostinho Patrus, essa história construída pelo Parlamento Estadual traz um misto de orgulho e responsabilidade. Já como parlamentar, quando entrei aqui há 4 mandatos atrás, sentia também, quando meu pai foi parlamentar aqui na casa durante 6 mandatos, o respeito que a Assembleia de Minas tem, não só dos outros legislativos estaduais, mas também por parte da Câmara e do Senado
enfim, do Congresso Nacional. Nós somos inovadores, nós buscamos novas experiências, aperfeiçoamos o que temos feito, buscamos fazer com mais eficiência, com menos custo e com mais qualidade o serviço que é feito aqui. E por isso mesmo nós queremos e temos uma imensa responsabilidade de levar adiante essa qualidade, de fazer um bom planejamento para que a Assembleia seja ainda mais efetiva nas suas ações. Essa é a nossa conversa sobre como o Poder Legislativo Estadual afeta a sua vida, como ele mudou em 10 anos e os tantos desafios que ele tem na década de 2020 continuam em mais 2 episódios especiais do Politiza. Num deles, a gente vai falar sobre a relação da Assembleia com a sociedade e no outro, sobre o que a Assembleia investiu nos últimos anos para reduzir custos e se tornar mais eficiente. Eu te garanto que tudo isso tem a ver com você, porque, afinal de contas, toda essa estrutura é custeada pelo dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Neste episódio, você ouviu áudios extraídos de reportagens da Rádio Assembleia e da TV Assembleia e de transmissões ao vivo de atividades da casa. Além do Eli Tarquínio, você ouviu as vozes dos deputados Coronel Sandro, do PSL, Beatriz Cerqueira, do PT, Sargento Rodrigues, do PTB, Cristiano Silveira, do PT, Cássio Soares, do PSD, Guilherme da Cunha, do Novo, Gustavo Valadares, do PSDB, Ana Paula Siqueira, da Rede, André Quintão, do PT, Celise Laviola, do MDB, Gil Pereira, do PSD, Leninha, do PT, Jean Freire, do PT, Antônio Carlos Arantes, do PSDB, Celinho Sintrocel, do PCdoB e Carlos Pimenta, do PDT. Eu sou Graziele Mendes, fiz a pesquisa, roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste podcast. A produção contou com a participação de Flávio Júnior, a revisão é de Rosângela Rabelo, edição de áudios de Elson Neto e sonorização de Clifford Dutra, identidade visual de Clarice Maia, da Gerência de Publicidade e Comunicação Visual da Assembleia de Minas. Todos os episódios do Politiza são publicados na nossa página lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais.